Fala pessoal, sou o professor Fabrício Pessoa e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu estou com esse conteúdo de extrema importância para todos os vestibulares, sobretudo o Enem, que é porcentagem, tá? Então, antes de mais nada, quem quiser me seguir lá no Instagram, gente, o meu perfil profissional é esse daqui, tá certo? @profabríciopessoa. Então, vamos lá, pessoal. Porcentagem, tá? Vou começar comentando com vocês a própria construção, né? A própria etimologia dessa palavra, certo? Percebam aqui, você tem por 100. Eita, vocês lembram que a gente aprende aí durante a trajetória escolar? Que a preposição por tem a ideia de divisão. Não sei se vocês já ouviram isso aí em alguma aula de razão e proporção, mas eu particularmente costumo comentar isso com os meus alunos, certo? Então, a própria por 100, isso já vai dar a ideia, né, de que aquilo é alguma coisa dividido pelo número 100. Então, é justamente isso, tá, gente? Porcentagem, eu já vou logo adiantar para vocês aqui. Porcentagem não é número, certo? Porcentagem é representação de um número. Então, essa porcentagem ela vai representar, na verdade, a divisão de qualquer número por 100. Então, você tem esse símbolozinho aqui, né? Vamos supor que eu coloque x%. Isso, na verdade, pessoal, significa que esse x está sendo dividido por 100. Beleza? Então, toda porcentagem vai representar, na verdade, uma divisão cujo denominador será 100. Beleza? Então, olha só, além dessa porcentagem poder ser, né, representada por meio de uma fração, ela também pode ser representada, pessoal, como um número decimal. Isso é muito importante da gente trabalhar, beleza? Então, vamos aqui partir para um exemplo para a gente poder entender como é que isso funciona. Se você tiver aqui 40%, esse 40%, gente, isso aqui não é número não, tá? Já vão quebrando logo esse paradigma. Isso, na verdade, representa um número. Aí a gente tem que lembrar o quê? Que 40% é esse número dividido por 100. Então, 40%, na verdade, 40 dividido para 100. Então, usando essa mesma linha de pensamento, essa analogia, 60% é 60 dividido para 100. 65% é 65 dividido para 100. E assim por diante. Tranquilo? Então, ó, além dela ter essa representação aqui, que é a representação mais clássica, né, que a gente diz aqui que é em forma de fração, tu também pode representar isso da seguinte forma, ó, 0 em cima, 0 embaixo, a gente pode cortar, né? Isso a gente pode cortar e vai ficar 4 sobre 10. Então, ó, pessoal, 40 com esse símbolo é 40%, 40 sobre 100 também representa 40%, 4 sobre 10 também representa 40%. E melhor ainda, ó, em decimal, isso aqui vai dar 0,4. Então, esse 0,4 também vai ser, aí também representará 40%. Tranquilo? Então, eu preciso que vocês já fiquem aí com a visão bem desenvolvida em relação a isso. Vamos lá para eu explicar para vocês como é que isso aqui vai funcionar. Certo? Em um outro exemplo, vamos supor que eu coloque assim, ó, 0,65. Isso, pessoal, note que está representando, isso aqui eu posso transformar em uma porcentagem, tá? Porque se 0,4 representa 40%, 0,65 tem que representar 65%. Continuando, se eu botar aqui 0,7, isso aqui vai ser quanto? Professor, se 0,4 é 40, 0,65 é 65, 0,7 só pode ser 70%. Perfeito, estudante. Aprendeu, cara. Porcentagem é isso, muito simples. Vou botar um outro exemplo. 0,234. Ixi, professor, agora lascou. Isso aqui é 234%? É? Não. Porque você sempre vai considerar os dois primeiros números, ó. Então, isso é 23, não tem outro número, então tu bota vírgula ele. Isso aqui é 23,4%. Vamos lá de novo. 0,631. Isso aqui vai ser quem? Professor, 63,1%. Acabou, estudante, aprendeu. Pronto, porcentagem é isso, cara. Não tem segredo. Então, a partir de agora, sempre que tu vê, principalmente em uma questão Enem, o número decimal em uma questão de porcentagem, tu tem que ter a cabeça amadurecida, desenvolvida ao ponto de enxergar aquilo como sendo uma porcentagem. Tranquilo? Então, se deparou ali com 0,7, tu já sabe que aquilo ali é 70%. Acabou. Fez. Entendeu, aluno? Então, vamos aqui para a gente passar, ó, vamos seguir para terminar o nosso conteúdo. Depois que nós vimos essa representação,
Vamos aqui para a gente aprender como é que faz para determinar as porcentagens. Vocês lembram que até então a gente usava bastante a regra de 3 para representar a porcentagem? Vocês lembram disso? Eu tenho certeza que vocês lembram. Então, pessoal, a partir de agora nós já não vamos mais usar a porcentagem. Por quê? Porque em uma prova como o Enem, por exemplo, tu não vai ter tempo de sair colocando, sair aplicando regra de 3 em todos os casos. Então, quando você tiver algum macetezinho ali para determinar aquilo mais rápido, é melhor, tá? Aquilo é extremamente positivo. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui, tá, gente? Senão vai ficar atrapalhando no vídeo. Ó, eu tenho aqui 60% de 400. Então, o primeiro passo, gente, é pegar esse 60%, que não é número, é representação, e colocar ele em forma de fração. Então, 60% eu sei que é 60 sobre 100. Esse D aqui, pessoal, que também é uma preposição, você sempre vai trocar ele pela operação de multiplicação. Então, você quer 60% D, então troquei por multiplicação. E você repete o número, que é 400. Então, ó, isso daqui significa 60% de 400. Eu vou fazer assim agora, ó, povo. 0 em cima, 0 embaixo, eu cortei. A mesma coisa, ó, 0 em cima, 0 embaixo, cortei. Fiquei então com 6 vezes 40, que dá 6 vezes 4, 24. Repete o 0. O 1 embaixo é elemento neutro, não precisa aparecer. Então, isso implica dizer, pessoal, que 60% de 400 é, na verdade, 240. Fácil, né, cara? Meu Deus do céu, imagina, tu sentir dificuldade nisso na sala e agora tu vê aqui, né, nesse vídeo que, meu Deus, era só isso que eu tinha que fazer. Só isso, cara. Matemática, paciência, calma, tranquilidade, você consegue. Vamos lá então para a gente aplicar aqui agora em 45%. Ó. Primeira coisa é transformar o 45% em fração, porque 45% não é número. A gente sabe que na verdade é uma representação, concordam comigo? Então coloquei ali 45%. O D, aluno, eu troco por quem? Professor, multiplicação. Tudo isso vezes 940. Agora eu que não sou besta nem nada, é 0 em cima, 0 embaixo. Cortei. Agora eu faço 45 vezes 94. Deixa eu fazer aqui, ó, pessoal. 45 vezes 94. Deixa eu só tirar o zoom um pouquinho, tá, gente? Senão eu tenho aqui receio de cortar o vídeo, tá? E aí vocês não conseguirem ver depois. Vamos lá para a gente concluir aqui, ó. Vou fazer 45 vezes 94. Esse produto aqui, essa multiplicação que a gente não precisa ter medo, né? Vamos lá para você me ajudar, ó. 4 vezes 5 dá quanto? Dá 20, né? Então, sobe 2 e desce 0. 4 vezes 4 dá 16, com 2, 18. Põe um mais aqui. 9 vezes 5 dá 45. E 9 vezes 4 dá 36, com 4 dá 40. Bora somar. 0 com nada dá 0. 8 com 5 dá 13. 0 com 1 dá 1. 1 com 1 dá 2. E 4 com nada dá 4, ó. 4.230, tá vendo, pessoal? Foi o que deu. Então, ficou assim, ó. 4.230. Só que embaixo, pessoal, notem aqui que a gente ainda tem um 10. Então, eu preciso repetir esse cara. E agora eu vou fazer assim, ó. 0 em cima, 0 embaixo, cortei. O resultado lindo, maravilhoso que eu encontrei, 423. Então, povo lindo de Deus, isso implica dizer que 45% de 940 é, na verdade, 423, tá vendo? Então, olha só, segredo para você que quer ficar muito bom em porcentagem. Tem que ter, assim, uma noção de multiplicação muito boa, sobretudo multiplicação com números decimais, tá bom? Principalmente para você aí que quer Enem. Então, se liga em relação a isso. Compreendido, gente? Podemos passar adiante? Eu tenho certeza que sim. Senão, você volta, vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil vezes essa mesma explicação de porcentagem que ela vai entrar na sua cabeça. Pode ter certeza. Então, concluída essa parte aqui da teoria, vamos agora passar para a minha parte predileta, que é a prática, né? Vamos ver primeiro como que a porcentagem ela será cobrada em uma prova de vestibular, né? Nos famosos vestibulares brasileiros. Ó, trouxe aqui essa questãozinha da CES Gran Rio de 2010, gente, que fala o seguinte, ó, pra gente. Maria quer comprar uma bolsa
que custa R$ 85,00. Vou marcar aqui, tá, gente? A primeira informação, olha. Ele disse aqui que ela vai cobrar R$ 85,00. Deixa eu só diminuir aqui, gente, esse nosso cara, pronto. Cobrou R$ 85,00 à vista. Como ela não tinha essa quantia no momento e não queria perder a oportunidade, aceitou a oferta da loja de pagar 2 prestações de R$ 45,00, uma no ato da compra e outra um mês depois. A taxa de juros mensal que a loja estava cobrando nessa operação era de quantos por cento? Vamos lá então, pessoal. Olha só, para esse tipo de questão aqui, eu vou separar os seguintes valores. Vou chamar de VA o valor à vista, certo? Que se vocês forem procurar aqui, né? Isso dá R$ 85,00. E vou separar também o valor que eu vou chamar de VP, que é o valor parcelado. Que se vocês forem perceber aqui, são 2 prestações de 45. Então, é 2 vezes 45, que resulta em quanto, povo lindo? Professor, isso aqui, ó, com muita facilidade, é 90. Perfeito. Então, agora, depois que eu calculei o valor à vista, o valor parcelado, eu vou determinar aqui o juro. Gente, o juro de qualquer compra sempre será o valor parcelado menos o valor à vista. Agora, eu vou substituir, ó, o valor parcelado que nós encontramos aqui é R$ 90,00. Menos o valor à vista, que nós vimos aqui, R$ 85,00. Então, essa diferença fica 5. Portanto, pessoal, nessa compra aqui, só de juros foi cobrado R$ 5,00. Tá certo? Foram cobrados R$ 5,00. Agora, ele quer saber quanto que é essa taxa. Gente, os juros, ele sempre vai ser incidido em cima do valor à vista. Tá certo? Então, quando vocês forem fazer a regra de 3, vocês vão fazer da seguinte forma. Ó, pega o valor à vista, que é R$ 85,00, e diz que isso daqui vai corresponder ao 100%. Porque realmente, tá, gente? 100% é o todo da porcentagem. Beleza? Então, esse todo é justamente o valor dele sem cobrar taxa nenhuma. É o valor que você vai ali com dinheiro e você faz a operação direta. Nesse caso, isso é o quê? O valor à vista. Então, o valor à vista sempre será 100%. E o juro, que é de R$ 5,00, eu quero saber quanto é que vai estar incidindo sobre ele. Isso aqui será X. Fazendo agora, pessoal, meio por extremo, já que aqui eu tenho uma regra de 3, fica 85 vezes X. Isso aqui resulta em 85x. Tudo isso daqui, povo lindo, tem que ser igual a 5 vezes 100, que dá 500. Portanto, x só pode ser igual a 500 dividido para 8. Gente, 500 dividido para 8 vai dar aproximadamente 5,9%, o que vai chegar aqui na letra B de Brasil como resposta correta. Então, olha só, gente, perceba. O que ele quis que a gente fizesse ali foi a diferença de porcentagem e depois aplicar essa regra de 3 para resolver. E outro ponto também, para que a gente entendesse o que seria o juro de uma operação. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido essa primeira pergunta. Vamos aqui para a gente passar para a segunda questão, que fala o seguinte. Na Câmara dos Vereadores de uma cidade, uma proposta recebeu 42% de aprovação, 48% de rejeição e 5 vereadores se abstiveram de votar. Deixa eu marcar aqui todos os nossos dados. Após intensa negociação, houve uma nova votação em que, preste atenção, pessoal, 4 dos vereadores que haviam rejeitado a proposta e 3 dos que se abstiveram passaram, então, a aprová-la. Dessa forma, a proposta foi aprovada com um percentual de quanto? Pessoal, notem aqui, 4 vereadores que tinham rejeitado, mais 3 que abstiveram, agora estão aprovando. Então, isso implica dizer, pessoal, olha só, que na nossa segunda votação, o percentual de aprovados, ou melhor, o total de aprovados, ganhou, se você perceber, um total de 4 mais 3, 7 indivíduos, tá vendo? Porque a gente tinha um total de aprovados, só que agora outros que não aprovavam chegaram a aprovar.
Aí, quantos que chegaram a aprovar agora? No caso, né, que são vereadores que estão aprovando a proposta nesse momento. Mais 7. Tá vendo? Isso aqui é uma informação muito importante que nós vamos usar. Vamos lá, então. Olha só. Primeiro aqui eu vou anotar, tá? O percentual de aprovação, que eu vou chamar de A, que ele disse que foi de 42%, eu vou chamar 42%. Depois, rejeição, que eu vou chamar de R, que foi aqui 48%. E por último, pessoal, abstenções, que eu vou chamar de AB, ele disse aqui que foram 5 vereadores. Gente, cuidado, que esse total aqui que ele apresentou, isso aqui não será em porcentagem, tá? Aqui é de fato a quantidade em si. Então, vamos lá. Gente, me digam aí, se eu unir, somar a quantidade de aprovados, né? No caso, a quantidade de aprovação com a quantidade de rejeição e a quantidade de abstenções, isso aqui tem que dar quantos por cento? O todo, né? Então, tem que dar 100%. Para isso, vamos analisar aqui, ó. Se eu somar aprovações com rejeição, isso aqui vai ficar 42 mais 48, isso dá 90%. Olha. Então, o que falta para 100% é justamente a abstenção. E o que falta para 100% é justamente 10%. Portanto, pessoal, eu posso fazer a seguinte conclusão, prestem atenção, que 5 vereadores, na verdade, vão estar representando 10% do que a gente quer. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto é que vale o 100%, para eu poder determinar ali quantos que aprovaram primeiro, para somar com 7 e a nossa questão está terminada. Beleza? Então, olha só. Se 5 valem 10%, então quantos vereadores vão corresponder a um total de 100%? Vou fazer meio por extremos, fica x vezes 10, dá 10x, tudo isso igual a 5 vezes 100, 500. Deixando o x de um lado da igualdade, o 10 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá vendo? Ó? 0 em cima, 0 embaixo eu cortei, 50 dividido para 1 dá o próprio 50. Portanto, pessoal, ao todo nós temos ali 50 vereadores. Beleza? Aí, como ele quer, né? A única coisa que a gente precisa saber aqui é o total de aprovados. Então, agora eu vou ter que determinar a porcentagem. Notem aqui que bem no início a gente disse que o total de aprovados, de aprovação, perdão, foram 42%. Então, agora eu vou fazer uma regra de 3 bem simples. Prestem atenção como é que eu vou fazer agora. Ó, no caso, regra de 3 não, né? Eu quero saber o total de aprovados, que é 42%. De quanto? Pessoal, se eu tenho um total de 50 vereadores, eu tenho que fazer 42% de 50. E como foi que a gente aprendeu lá no início que fazia isso? Pega o 42%, transforma em fração, já que isso não é uma representação, né? Isso não é um número, perdão, uma representação. Boto 42 sobre 100, o D troca por multiplicação, isso aqui faz simplesmente por 50. 0 em cima, 0 embaixo, cortei. Farei 42 vezes 5. Bora fazer aqui, ó. 42 multiplicado por 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 4 dá 20, com 1, 21. Ficamos aqui, ó, com 210 dividido por 10. 0 em cima, 0 embaixo, povo lindo, cortei. Então, isso implica dizer que de aprovações, nós tivemos ali um total de 21 vereadores. Certo? Isso no primeiro cenário, tá? Cuidado para não confundir. Eu quero saber agora, no novo cenário, notem que na segunda votação, além dos que tinham aprovado na primeira, nós ganhamos 7, porque 4 foi vereadores que rejeitaram e 3 foi os que se abstiveram. Então, aqui nós ficaremos com 21 mais 7, isso aqui vai resultar, vai fechar no valor de 28. Deixa eu botar para lá porque cortou, né, gente? 1000 perdões, tá? Ó. Fica aqui, tá vendo? Peguei o total de aprovados anteriores, que eu encontrei que foi 21, que eu determinei 21, e somei com os 7 que a gente ganhou agora a mais. Isso aqui ficou 21 mais 7, 28. Só que notem que a questão que ela quer, na verdade, é que nós determinemos esse valor em porcentagem, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Os 50 que eram o todo, vai corresponder a quantos por cento dessa amostra? Professor, 100%, perfeito. Então, esses 28 aqui, ó, que nós temos de aprovação, vai corresponder a um total de x. Fazendo meio por extremos, fica 50 vezes x, dá 50x. Tudo isso tem que ser igual a 28 vezes 100, dá 2.800.
X só pode ser igual a 2.800, o 50 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Aí eu faço 0 em cima, 0 embaixo, corta. 280 por 5, gente, isso aqui só pode dar, óbvio fato, 56. Portanto, o total ali que eu vou ter, agora de aprovação, é 56%, que eu vou chegar aqui, ó, na letra D como resposta. Beleza, gente, isso aqui é uma questãozinha de um vestibular muito famoso. Eu não acabei não colocando a legenda dele aqui, tá? Mas, se não me falta a memória, é ESPN, eu acho, algo mais ou menos do tipo, mas eu sei que é um vestibular que é bem famoso aí, da galera que se prepara principalmente para o Enem, tá? Então vamos lá para a gente poder passar então para a nossa terceira questão, que é do Enem, tá certo, gente? Que fala o seguinte: a taxa anual de desmatamento na Amazônia é calculada com dados de satélite pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele está chamando de INPE, de 10 de agosto de um ano a 31 de julho do ano seguinte. No mês de julho de 2008, foi registrado que o desmatamento acumulado nos últimos 12 meses havia sido 64% maior do que no ano anterior. Preste atenção nisso. Quando o INPE registrou 4.974 km² de floresta desmatada. Nesses mesmos 12 meses acumulados, somente o estado de Mato Grosso foi responsável por aproximadamente 56% da área total desmatada na Amazônia. De acordo com os dados, a área desmatada sob a responsabilidade do estado do Mato Grosso em julho de 2008 foi de quanto? Pessoal, notem aqui, na questãozinha Enem já dá para perceber que tem um enunciado muito mais complexo, um enunciado muito mais chato da gente compreender, concordam comigo? Mas calma que a gente vai entender isso tudo. Como? Vejam só. Eu vou separar a situação aqui em duas, tá? Eu vou botar então o ano anterior e o ano recente, tá bom? Ou melhor, o ano atual. Vamos lá, pessoal. Ele disse primeiro que no ano anterior, ele disse aqui, ó, no ano anterior, quando o INPE registrou 4.974 quilômetros, então ele disse o quê? Que no ano anterior, o desmatamento, ele estava ali com 4.974 quilômetros quadrados, tá certo? Já no atual, vamos voltar aqui, olha só, ele disse que no ano anterior, quando o Instituto tinha registrado essa quantidade aqui, essa quilometragem de desmatamento, ele tinha havido, na verdade, nesse novo ano, um aumento aqui, olha, percentual de 64%. Então, isso implica dizer, pessoal, que do ano anterior para o ano atual, aumentou 64%. Então, isso implica dizer que o ano atual ele vai corresponder aos 100% do ano anterior, com um aumento, ou seja, com uma adição ali de 64%, o que vai nos dar ali, olha só, um total de 164%. Deixa eu botar aqui, não sei se vai cortar, deixa eu olhar, tá, gente? Espero que não corte. Cortou um pouquinho, deixa eu só passar, né, um pouquinho para cá, ó, que fica melhor, tá certo? Então, ali eu tenho que no ano atual a gente vai ter 164% em relação ao ano anterior, tá? Então, eu vou ter que calcular agora, se vocês forem perceber, 164% de 4.974. E como é que eu faço isso? Primeiro, transformo 164% em fração, porque, né, a porcentagem não é um número, uma representação. O D troca por multiplicação. E aqui eu vou fazer vezes 4.974. Tá certo? Vou fazer então, pessoal, de cima por de cima, de baixo por de baixo. Só que a gente sabe, né, que vai ficar, né, ali um cálculozinho meio chato da gente fazer. Mas, pessoal, querem uma dica? No Enem, quando vocês estiverem estudando em casa, nunca façam essas questões aí utilizando calculadora. Sempre peguem um papelzinho à parte e façam. Depois pode comparar sim com a calculadora para você ver se você fez correto. Mas no momento ali que você estiver
fazendo a prática, né, que você estiver praticando, tenta sempre fazer à mão, tá? Para você já ir se acostumando. Então, essa multiplicação toda, gente, vai dar 815 mil, deixa eu botar aqui, 815.736, tá certo? 736. Só que tudo isso tem que estar sendo dividido aqui por 100. Então, esse total, gente, dividir por 100 é voltar duas casas. Então, aqui eu vou ficar com 8.157,36 quilômetros quadrados. Então, gente, olha só. No ano atual, a Amazônia teve ali um total de 8.157,36 quilômetros, tá certo? Quadrados de desmatamento. Só que ele quer saber da gente aqui qual foi o desmatamento do Mato Grosso. E note ali que na última informação o enunciado me disse que o Mato Grosso foi responsável por 56% do que teve no ano atual. Portanto, eu vou ter que calcular aqui para determinar o Mato Grosso, que eu vou chamar de MT, eu vou ter que determinar 56% de 8.157,36. Então, eu vou botar 56 sobre 100 e vou multiplicar por 8.157,36. Aqui, pessoal, a gente tem que fazer o quê? De cima por de cima, de baixo por de baixo. Concordam comigo? Então, é justamente o que eu vou fazer. Vou pegar esse 8.000, certo? E vou aqui multiplicar ele por 56. Isso aqui vai resultar, gente, em 456.812,16. Só que tudo isso ainda estou dividindo por 100. Tá? São cálculos chatos, mas são cálculos que vocês conseguem fazer tranquilamente, beleza? Voltando duas casas, nós ficaremos com 4.568,1216. Gente, o que vai dar ali aproximadamente 4.568 quilômetros quadrados. Beleza? Então, vamos lá agora para a gente avaliar, para a gente analisar aqui as nossas alternativas. Ó, deu 4.568. Tá, gente? 4.568 é inferior a 2.500? Não, né? Isso aqui é impossível. Então, ó, corta a primeira alternativa. A segunda, ele é superior a 2.500? Sim. Mas é inferior a 3.000? Não, de modo algum. Agora, ele é superior a 3.000? Sim. Mas é inferior a 3.900? Não. Ele é superior a 3.900? Sim. Mas é inferior a 4.700? Também, professor, porque é 4.500. Acabou. Letra D, cara. Não tem para onde correr. Então, ó, uma questãozinha ali com várias entradas, vários comandos. Então, o que é que eu recomendo vocês, né? Pausem o vídeo, tentem resolvê-la sozinho, certo? Sem ajuda de nada. E se você não entender, não conseguir, assista e reassista essa correção, tá certo? Então, vamos lá agora para a gente passar. Ó, vamos ver a última parte do nosso conteúdo de porcentagem, que é taxa de variação, beleza? Quando é que a gente vai usar isso, gente? Sempre que você tiver sucessivos descontos ou sucessivos aumentos, acréscimos ali em um determinado valor. E aí a fórmula que a gente usa é isso, ó, gente. VF, que na verdade vai representar, anote no seu caderno, valor final, igual a esse Vzinho, que é o valor inicial. Tudo isso vezes 1 mais ou menos o I. Esse I aqui, pessoal, é na verdade a taxa, tá certo? A porcentagem. Só que anotem aí que essa taxa sempre tem que estar sendo representada em número decimal. Então, cuidado com isso, beleza? Tudo isso é elevado a N. Gente, esse N é a quantidade, certo, de descontos ou de acréscimos que nós tivemos ali com a mesma taxa. Daqui a pouco vocês vão aprender, vão entender o que é que eu estou falando. Vamos aqui então para a gente ver uma questão em si, porque não há forma melhor da gente aprender, concordam comigo? Você tem aqui, uma TV teve o seu valor aumentado em 10% no mês de fevereiro. Deixa eu marcar isso aqui, aumentado em 10% no mês de fevereiro. Porém, para que as vendas fossem aumentadas, o gerente decidiu oferecer um desconto de 25% no mês de março. Sendo assim, por quantos por cento do valor inicial a TV foi vendida no mês de março? Bora lá para a gente resolver? Então, olha só, na primeira situação nós tivemos um
aumento, que eu vou botar mais, tá? De 10%. Na segunda situação, nós tivemos um desconto, que eu vou botar aqui menos, de 25%. Então, pessoal, já vão logo levando e entendendo essa ideia, tá? Aqui, aumento, que é o acréscimo, a gente sempre vai representar como sendo algo positivo, e o desconto, vamos sempre representar como sendo algo negativo, tranquilo em termos de sinal. Agora, olha só, como ele quer saber, né, por quantos por cento do valor inicial, o valor final foi colocado, então vou usar sempre a taxa de variação. Vai ficar assim, ó, pessoal, prestem atenção aqui. Vou copiar a fórmula que é VF igual a V, porque notem, gente, ele não deu o valor final, não deu o valor inicial, então simplesmente repito. Tudo isso vezes 1, vamos lá. A primeira coisa que nós tivemos foi o quê, professor? Foi um aumento. Então, pessoal, tá vendo aqui o mais ou menos? Quem vai definir qual será o sinal é justamente a operação que aconteceu. Se você teve um acréscimo, que é um aumento, você vai usar o positivo, tá certo? E agora o izinho é a taxa. Gente, 10% em decimal, porque eu botei aqui, ó, sempre deve ser representado em decimal. Não é 0,1, então isso tudo será mais 0,1. Elevado a n. Agora vamos lá. Quantos acréscimos nós tivemos ali de 10%? Professor, nenhum. Ou só um, perdão. Então, o n é 1. Então, professor, se eu tivesse tido 2 aumentos ali, 2 acréscimos de 10%, eu levaria a 2. Perfeito. 3 levaria a 3 e assim por diante. Tranquilo? Agora eu vou multiplicar pela próxima operação que aconteceu, ó. Vezes 1, vamos lá. A próxima operação foi um desconto, então se é desconto eu vou representar como menos. 25%, 25% decimal dá 0,25, então vou botar aqui, 0,25. Agora eu vou perguntar. Quantos acréscimos, ou quantos descontos, perdão, nós tivemos de 25%? Professor, só 1. Então, multiplico por 1. Por elevar a 1. Portanto, o valor final é V, que é o valor inicial. Vamos fazer a operação. 1 mais 0,1 dá 1,1. 1,1 elevado a 1 dá o próprio 1,1. Tudo isso vezes 1 menos 0,25 dá 0,75. 0,75 elevado a 1, o próprio 0,75. Agora a gente vai fazer aqui, ó, pessoal, 0,75 multiplicado por 1,1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Botam mais. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Vamos somar. 5 com nada, 5. 7 com 5, 12. 7 com nada, 7. Com 1, 8. Nada com nada, 0. Eu tenho 1, 2, 3 casas após a vírgula. Então fica 1, 2, 3 também. Tá certo? Então, aqui nós ficaremos com 0,825 vezes o V. E a gente lembra o quê, pessoal? Que esse Vzinho é justamente o valor inicial. O que foi que eu falei para vocês? Sempre que a gente se deparar com uma questão de porcentagem e tiver ali um número decimal, a gente tem que transformar isso daqui em porcentagem. Pô. Tem que saber qual é a porcentagem que vai representar aquilo. 0,825, a gente viu ali que vai ser representado, vai representar 82,5%. A multiplicação pode trocar pelo D e aqui, olha só, então o valor final é 85,5% de Vzinho, que era o valor inicial. Resolvida a questão, tá vendo, gente? Então, taxa de variação é justamente isso. Vamos para a gente ver agora como é que isso aqui será cobrado no Enem, que é o que de fato vai interessar para a gente agora. Olha só, descendo aqui, nós teremos essa questãozinha, certo, do Enem, que fala o seguinte. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de 1.250. Já no censo de 2010, mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de quanto? Vamos lá então, pessoal, note, se tem um valor inicial, ele está recebendo várias e várias operações, tanto de aumento quanto de desconto. Então agora, olha só, vou aqui separar todas as situações.
Primeiro eu vou trabalhar no ano 2000, que foi justamente o ano inicial, quando começou ali, né, esse estudo, que disse que no ano de 2000 o salário era de R$ 1.250, o rendimento médio. Na segunda situação, note que ele disse assim, que foi em 2010, tá certo? Em 2010 nós tivemos um aumento de 7,2%. Então vou botar o mais, já que é aumento, e por aqui 7,2%. Já na terceira situação, gente, notem aqui que ele disse que foi em 2020, que houve, então, no caso, que poderá, né, ser 10% maior. Então, se é 10% maior, nós tivemos um também adicional de 10%. Então, olha só, teve um adicional, teve outro adicional em um valor inicial, acabou, gente. Isso aqui só pode ser um caso ali direto de taxa de variação com a fórmula VF, que é o valor final, é igual a V, que é o valor inicial, vezes 1 mais ou menos a taxa que tem que ser em decimal elevado a N, que é a quantidade de operações que nós tivemos com aquela mesma taxa. Então, olha só, o valor final ficará sendo o valor inicial, que é justamente do ano de 2000, que dá 1.250, vezes, vamos lá, no ano de 2010 nós tivemos um aumento de 7,2%, então fica 1 mais. Gente, 7,2%, lembra aí que em decimal é 0,072. Tá certo? Então eu vou somar 0,072. Agora eu vou perguntar, quantos adicionais nós tivemos, ou melhor, quantos aumentos nós tivemos de 7,2? Só um, a própria questão indicou isso. Vezes a próxima operação. 2020 nós tivemos também um aumento. Então, 1 mais 10%, que é 0,1. E o total de aumentos que nós tivemos aqui de 10% foi só 1. Portanto, nós ficaremos com a seguinte situação. Vejam só. 1.250 multiplicado por 1 mais 0,072. Muito fácil isso aqui, né, gente? Dá 1,072. Elevado a 1 é ele mesmo. Tudo isso multiplicado por 1 mais 0,1, 1,1. 1,1 elevado a 1, o próprio 1,1. Agora aqui, ó, pessoal, a gente vai fazer aquele número todinho ali, tá vendo? Ó, que é 1,072 e vamos multiplicar aquilo por 1,1, que no total, pessoal, a gente vai ter 1,1792. 1,1792. Tudo isso vezes 1.250. Pessoal, esse valor final, quando eu for multiplicar aqui, ó, deixa eu passar para cá, eu vou ficar com 1.474. O que vai resultar para a gente aqui, olha as alternativas. A letra E de esperança. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar aqui na aba de comentários ou então falar comigo no Instagram, que eu estou aqui justamente para ajudar vocês nisso. Beleza? E a galera do meu curso aí de matemática, caso tenham sentido dificuldade, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que vocês já sabem lá, certo? No próprio grupo mesmo vocês já têm acesso a esse número. Então, é isso. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Espero que eu não tenha complicado ainda mais a vida da galera. A aula foi bem focada para o Enem, né? Foi uma aula mais de vestibular do que de escola. Então, é para você que está ajudando sozinho em casa, né? Eu espero ter sido útil e peço que você considere aí, né, me ajudar. Tanto se inscrevendo no meu canal, quanto avaliando esse vídeo aqui, né, positivamente, e comentando também para que ele alcance mais e mais pessoas, beleza? Então, um beijo enorme, continuem estudando, lembrem-se que matemática é isso, é muita prática, é muita luta, e assim, uma vez aprendida a matemática, nunca mais ela é esquecida, tranquilo? Então, novamente, gente, um forte abraço, muito obrigado, considerem me ajudar aí a divulgar o meu canal, e é isso. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu!